E agora vamos falar de estabilidade, peso e balanceamento. Um avião, quando afastado da condição de equilíbrio, numa turbulência, por exemplo, pode comportar-se de 3 diferentes maneiras. Vamos ver o videozinho, gente? Olha aí, ó. Vou deixar ele mais baixinho aqui. Ele fica alto, às vezes dá um susto no pessoal. Vamos lá. Quando um avião em voo é afastado de sua condição de equilíbrio, pode se comportar de 3 maneiras diferentes. No equilíbrio estável, o avião tende a retornar para a condição inicial sem o auxílio dos comandos. É o comportamento desejado. No equilíbrio instável, o avião tende a se afastar da posição inicial. É uma condição perigosa. No equilíbrio indiferente, o avião não tem tendência alguma. Também é uma condição inaceitável. Então, ó, a única condição aceitável é estável, tá? É aquela que seu avião sai do lugar e ele volta para a posição inicial. Nas outras, na instável, ele tem a tendência de fugir. E na indiferente, ele não tem nenhuma tendência, nem de fugir, nem de voltar. Mas a gente quer que ele volte. Tem que ser estável, tá? A aviação comercial. O CG é o centro de gravidade de qualquer corpo. Se fosse possível suspender a aeronave diretamente pelo CG, coincidindo com a posição do centro de pressão, a aeronave apresentaria equilíbrio. Porém, sabemos que é impossível manter a posição do centro de gravidade e do centro de pressão no mesmo ponto, pois qualquer movimento de passageiros alteraria a posição do CG, alterando o equilíbrio do avião. Por essa razão, o centro de gravidade deverá ficar à frente da sustentação produzida pelo centro de pressão, o que produzirá uma tendência de baixar o nariz. Desta forma, o equilíbrio do avião é obtido da mesma maneira que em uma balança. Se colocarmos 10 quilos a uma distância de 2 metros do ponto de apoio em ambos os lados da balança, ela se manterá em equilíbrio. Agora, se colocarmos 10 quilos a uma distância de 10 metros do ponto de apoio de um lado, quantos quilos a uma distância de 2 metros serão necessários do outro lado para manter a balança equilibrada? Neste caso, o cálculo é bem simples. A distância vezes o peso de um lado deve ser igual à distância vezes o peso do outro lado. Portanto, 10 vezes 10 de um lado é igual a 2 vezes 50 do outro lado, sendo 50 o peso necessário para se manter a balança equilibrada. No avião funciona da mesma forma. A sustentação no centro de pressão é o ponto de apoio. O centro de gravidade, onde está aplicada toda a força-peso, neste exemplo, é de 100 toneladas e está a uma distância de 2 metros à frente. O balanceamento do avião é obtido pela sustentação negativa do estabilizador horizontal, que funciona como uma asa fazendo força para baixo. Como neste exemplo, o peso é de 100 toneladas a 2 metros à frente do CP e o estabilizador horizontal, 10 metros atrás. Quanto de força para baixo o estabilizador horizontal deverá produzir para manter a aeronave equilibrada? 100 vezes 2 é igual a 10 vezes 20. Então será necessário regular o ângulo do estabilizador para produzir 20 toneladas de força para baixo. Se no carregamento, o centro de gravidade for colocado mais para frente, 3 metros, por exemplo, será necessário maior ângulo no estabilizador para produzir as 30 toneladas necessárias para equilibrar o aumento da distância do CG à frente do centro de pressão. Evidentemente, existem limites de peso e posição dianteira e traseira do centro de gravidade. Esses limites são representados pelo chamado envelope aerodinâmico, que deverá ser respeitado em todas as fases da operação da aeronave. Então, vocês viram aí, né? Esse envelope ele jamais poderá ser ultrapassado. O avião sempre tem que estar dentro do envelope. Então vamos ver aqui. Então, a condição desejável é estável, tanto instável quanto indiferente não é aceitável na aviação comercial. Estável tende a voltar para a posição inicial, né? A parte da aeronave responsável por manter a estabilidade é a empenagem, como nós já vimos lá atrás. Mas outros fatores também influenciam, como os ângulos de diedro em flechamento, quando positivos, aumentam a estabilidade lateral. O que é a estabilidade lateral, gente? É a oscilação da asa do avião. Então, balançar a asa para cima, quando uma asa sobe, a outra desce, fica fazendo esse balanço aí. E direcional é o nariz para a direita e para a esquerda. Tá? A estabilidade lateral é a oscilação e inclinação da asa, e o direcional é o avião mexendo o nariz para a direita e para a esquerda. E quando o diedro e o flechamento forem negativos, diminui essa estabilidade aí, fica balançando mais. Então, o diedro e flechamento, tanto o diedro quanto o enflechamento sendo positivos, o avião vai ficar mais estável, ele não vai balançar, não vai oscilar a asa e também não vai balançar o nariz.
Vai balançar bem menos. E aqui um videozinho que mostra como que isso aí funciona, né? Olha aí, ó. Aqui o diedro em flechamento. Se ele oscilar, tendo o diedro positivo, o vento vai bater embaixo, aqui embaixo, e vai fazer ele voltar e ficar reto. Olha aí, ó. Vai dar uma escorregada, o vento vai bater aqui embaixo, porque a asa é levantada, vai bater aqui embaixo, ó. Vai fazer ele voltar. Olha aí, ó. Vai bater aqui embaixo, vai fazer ele voltar. Da mesma forma em flechamento, ó. Vai bater de frente com essa asa, se ele virar o nariz, e vai fazer a asa voltar. Olha aí, ó. Vai bater aqui embaixo, vai fazer ele voltar. Olha aí. Dá uma osciladinha, mas volta. Olha aí. A parte responsável pela estabilidade é a empenagem. Isso aqui é a oscilação da asa, tá? Estabilidade lateral. Aí, ó. Aí ele volta. Aí, ó. Bate de frente com esse aqui, o vento, ó, faz ele voltar para a condição original. Se ele virar, vai bater aqui e ele volta também. Então tem que ter diedro e enflechamento positivos para estabilidade lateral e direcional aumentar. O posicionamento do centro de gravidade também influencia na estabilidade longitudinal, oscilação do nariz para cima e para baixo. Agora a estabilidade, essa aqui é importante, tá, gente? E quem influencia na estabilidade longitudinal, que é a oscilação do nariz para cima e para baixo, é o centro de gravidade, ó. Se o avião tiver com o nariz pesado, ele balança menos, balança para cima e para baixo menos, tem menos turbulência. Se ele tiver com o nariz mais leve, a cauda estiver mais pesada, ele vai balançar mais. Só que o fabricante sempre vai querer colocar o centro de gravidade mais para trás, no limite traseiro, porque o avião fica mais econômico. A gente vai ver por quê. Essa estabilidade longitudinal ela é mais importante que as outras, que a lateral e direcional. Pois as forças horizontais são pequenas. No avião você não sente ele balançando para os lados, nem para frente, nem para trás. Você vai sentir ele balançar para cima e para baixo. Por isso que ela é mais importante. Então as forças horizontais são pequenas se comparadas com as forças verticais aplicadas à aeronave. E o centro de gravidade é o ponto onde está aplicada a força-peso de qualquer objeto. Ao se suspender esse objeto pelo CG, ele apresentará equilíbrio. Então, se você pegar qualquer objeto pelo CG, ele vai ficar equilibrado. E é no CG que os três eixos se cruzam, como nós já falamos, né? Na parte de eixos, né? Seria impossível sustentar uma aeronave sempre pelo CG, pois qualquer variação de posicionamento de passageiros ou consumo de combustível já iria tirá-la do equilíbrio, como vocês viram lá no videozinho. Se a comissária vai para frente, já fica o nariz pesado. Então o avião já baixa o nariz. Não dá para você segurar ele certinho pelo CG, porque o CG toda hora varia. Consome o combustível, o peso vai mais para frente. Que ele vai consumindo o combustível da ponta da asa que está mais para trás para a raiz da asa que está mais para frente. Então, durante o voo, o nariz do avião vai ficando mais pesado. Então, para isso, para evitar esse problema, a gente sempre deixa o CG à frente do centro de pressão. Só que aí o que vai acontecer? A tendência do nariz baixar, né? Produzindo um momento de picada, nariz para baixo, que vai ser anulado pela sustentação negativa do estabilizador horizontal. Olha aí, ó. Que a gente vai fazer isso através do balanceamento. O seu funcionamento é idêntico ao de uma balança. O ponto de apoio é o centro de pressão. O peso de um lado é o CG, o peso na frente, né? E do outro é a sustentação negativa do estabilizador horizontal, como se fosse uma balança. Porém, na balança, as distâncias dos pesos ao ponto de apoio no meio são iguais. Na aeronave, a distância do CP ao estabilizador horizontal lá atrás ela é fixa, a gente sabe o tamanho, variando somente a força aplicada em função do peso da aeronave, que aí vai depender do peso que o avião está, quanto de combustível, quanto de passageiro, quanto de carga tem, e o jeito que foi distribuída essa carga aí, a distância do CG ao CP. Aí vamos dar um exemplo aí, ó. Deixa eu passar direto para exemplo. Olha aí, gente. Olha só.
Aqui é o CP, onde está a sustentação, centro de pressão, certo? É o apoio, é o que faz o avião ficar voando. A asa que produz essa força para ele voar para cima. O peso empurra para baixo. Lembra que eu falei que o peso sempre vai ficar à frente? Nesse exemplo aqui, ó, o peso está a 2 metros e é de 100 toneladas. Todo o peso do avião está aplicado aqui, nas 100 toneladas. Se eu segurasse o avião por aqui, ele ficava equilibrado. Só que não dá. Porque se alguém andar aqui dentro, ele já baixa o nariz ou levanta o nariz. Então o que eu faço? Eu deixo o centro de pressão aqui e o peso sempre coloco para frente. A tendência do avião agora é baixar o nariz de verdade, certo? Só que eu calculo isso. Lá atrás não tem o estabilizador horizontal? O estabilizador horizontal é uma asa ao contrário, é uma asa invertida. A asa do avião empurra para cima, aqui atrás empurra para baixo. É uma asa invertida, que faz força para baixo. Se do centro de pressão ao centro de gravidade tem 2 metros e tem 100 toneladas, 100 vezes 2, 200. Aqui eu tenho 10 metros, ó. Eu sei que eu tenho 10 metros porque a medida do avião é conhecida. Cada avião tem a sua medida, a gente sabe. Quanto de força eu vou ter que fazer aqui atrás, vezes 10, para equilibrar o avião, para dar 200. Para dar os mesmos 200 aqui atrás. Então, ó, se tem 10 metros, eu tenho que fazer uma força de 20 toneladas através da asa ao contrário aqui para baixo. E aí o avião fica equilibrado. Toda aeronave possui um envelope aerodinâmico, que são os limites de peso e posição máxima dianteira e traseira do CG. E aí, gente, olha só. Se eu jogar o peso mais para frente, colocar ali a 3 metros, que nem a gente falou lá no exemplo do videozinho, aqui eu vou ter que aumentar para 30 toneladas. Eu vou ter que fazer mais sustentação para baixo. Lembra que nós falamos? Quando aumenta a sustentação, aumenta o arrasto. Aí o avião vai ter mais arrasto e vai consumir mais combustível. Por isso que sempre a empresa aérea vai colocar o peso mais para trás, dentro do limite. Só que dentro do limite, o mais para trás possível. Porque aí ele vai balançar mais, mas ele vai ficar mais econômico. E aí, ó, toda aeronave possui um envelope aerodinâmico, que são os limites de peso, peso máximo, e posição máxima dianteira e traseira do CG. Esses limites, evidentemente, nunca poderão ser ultrapassados. Sempre tem que estar dentro do envelope. Corda média aerodinâmica. É o tamanho de corda existente na asa, é usado como referência nos cálculos de peso e balanceamento. Independente do tamanho do avião, será expressa em até 100%. Agora grifa isso aqui, anota. O posicionamento do centro de gravidade sempre será informado, sempre será expresso em porcentagem da corda média aerodinâmica. Então vamos ver o exemplo aí, gente. Olha só. Aqui, vamos supor que aqui fica a corda média aerodinâmica. Ela é usada como referência, tá? Aqui no começo dela é 0%, no bordo de ataque. No final de todo o avião é 100%, porque cada avião é de um tamanho, senão a gente ia ter que ficar decorando o tamanho da corda média de cada avião. Então, para facilitar, de todos os aviões, aqui na frente é 0%, aqui atrás é 100%. O centro de gravidade sempre vai estar aqui dentro, em alguma posição de 0 a 100% da CMA. É isso que ele quer dizer. Então a gente não fala, o centro de gravidade está a tantos metros, a tantas polegadas, a tantos centímetros, a tantos palmos, a tantas... Enfim, sempre a gente fala que o centro de gravidade está a tantos por cento da corda média aerodinâmica, tá? Que é um tamanho de corda usado como referência. Quem fala para você o tamanho da corda média aerodinâmica é o fabricante. Aqui o limite dianteiro. Vamos supor que nesse avião o peso vai poder estar no máximo aqui. Vamos supor que esse avião pode pesar no máximo 100 toneladas. Então, na hora que você dividir todas as 100 toneladas pelo avião, onde vai ser o ponto de equilíbrio? Aqui, ó. Tem que estar daqui para trás e daqui para frente. O ponto de equilíbrio vai ter que ser aqui, ó, o centro de gravidade dele, tá? Imagina o centro de gravidade como um ponto de equilíbrio. É aquele ponto onde, se você pendurar o avião, ele vai ficar equilibradinho, tá? Que é o centro de gravidade dele, tá bom? Então não vai poder estar atrás disso nem à frente disso, tem que estar aqui no meio, ó. O range, o passeio do CG. Limite dianteiro, limite traseiro.
Aqui o envelope, ó. Vamos supor que aqui seja 100 toneladas. Então, o máximo que ele vai poder estar, por exemplo, ó, com 100 toneladas, o máximo que ele vai poder estar é em 11%. E o mínimo, o máximo que eu falo dianteiro, tá? Então, é o mínimo de CG, o mínimo de porcentagem possível é 11%. Máximo dianteiro ou o mínimo possível do CG aqui, ó. Ele vai ter que estar, o limite é 11% dianteiro e o limite traseiro é 25% aqui, ó. Tá vendo? Então, vamos supor que ele esteja no máximo peso aqui, no 100 toneladas. Aqui vai ser 11% e aqui vai ser 25%, tá? Então, em qualquer peso, o centro de gravidade vai ter que estar aqui dentro do envelope, ó. Isso aqui é feito sempre antes de qualquer decolagem, tá, pessoal? A gente tem que medir isso aqui e ele tem que estar aqui dentro na decolagem até a hora que o combustível acaba. Ali os limites. O que pode acontecer? Os efeitos de um mau balanceamento. CG à frente do limite dianteiro, aumento do consumo, comandos pesados na decolagem, dificuldade de manter a cauda baixa no pouso, sobrecarga da roda de nariz, e o CG atrás do limite traseiro, aumento da velocidade de stall, instabilidade após a decolagem, pode ter perda de controle, tendência do piloto sair do chão antes dele comandar. Então tudo isso pode acontecer se o CG estiver muito para trás. Isso aqui pode acontecer se o CG estiver muito para frente. E as definições de pesos. Peso básico é o peso da aeronave mais os equipamentos fixos, toalete, galley, poltronas. Peso básico operacional é o peso da aeronave mais os equipamentos fixos, mais os equipamentos removíveis, coisa que você coloca para aquele tipo de viagem, por exemplo. Se for fazer um voo transoceânico, tem que ter colete para todo mundo, tem que ter bote salva-vida para todo mundo, um equipamento removível. Mais a tripulação, pilotos e comissários, e mais a comissaria. Não é comissária não, tá, pessoal? Comissaria é comida que precisa levar para o pessoal durante o voo. Comida, água, né? Então esse é o peso básico operacional. No peso básico operacional, só está faltando abastecer o avião para fazer o voo, carregar com carga e passageiros. Então só precisa abastecer, colocar carga e passageiros. Peso de decolagem é o peso básico operacional, o anterior, mais os passageiros, mais a carga, mais o combustível. Está pronto para decolar. No peso máximo de decolagem, é o máximo peso permitido para decolagem. Então, o máximo peso que naquela situação pode decolar com o avião. Isso aí também varia, tá, pessoal? Tem gráfico que a gente calcula. Depende do comprimento da pista, depende da altitude da pista. Por exemplo, em uma pista no aeroporto do Galeão, que está ao nível do mar, você consegue levar mais peso do que em Brasília, que está a 3.500 pés de altitude. Bem mais alto. Na mesma temperatura. Se ambos estiverem a 30 graus, Brasília você vai levar bem menos peso do que no Rio de Janeiro. Se no Rio de Janeiro de madrugada, você consegue levar mais peso do que no Rio de Janeiro às 2 horas da tarde com 40 graus de temperatura. Você lembra que a gente viu lá atrás? Eu estou mais frio, mais sustentação. Eu estou mais baixo, mais sustentação. E o peso de pouso é o peso que você decolou menos o combustível que você consumiu. Aí vai ser o peso de pouso. Se for avião de guerra, avião militar, é o peso que você decolou, menos o combustível que você consumiu, mais a paraquedista que você lançou, bomba que você lançou, enfim. Então, só que no caso a gente está falando de avião de passageiros, né? Então é o peso de decolagem menos o combustível consumido. E o peso máximo de pouso é o máximo peso de pouso permitido para a aeronave e pode pousar. Geralmente ele é bem menor que o peso máximo de decolagem. Então, por exemplo, numa aeronave de 300 toneladas de peso máximo de decolagem, o peso de pouso fica em torno de 200 toneladas, ó, 100 toneladas a menos. Então, se você decolar com peso máximo, você está indo viajar para longe, decola 300 toneladas e dá algum problema no avião, tem que pousar em emergência,
você vai ter que jogar fora em torno de 100 toneladas antes de pousar, para atingir o peso máximo de pouso. Para isso, o avião tem sistemas de alijamento de combustível e esse cálculo já é feito antes, porque se precisar jogar o combustível fora, já está tudo calculado. E o peso máximo zero combustível é o peso máximo suportado pela aeronave, com carga e passageiros, sem contar o peso de combustível. Então, o máximo que você pode colocar de carga e passageiro dentro do avião, sem contar o peso do combustível. Daí em diante, você só vai poder colocar de combustível. Então, o máximo peso que você pode colocar no avião, sem combustível, sem ainda abastecer. Você não pode encher o avião no talo e colocar pouquinho combustível não, tá, pessoal? Tem um negócio que a gente chama de peso máximo zero combustível, que é o máximo de carga e passageiro que a gente pode colocar dentro do avião. Daí em diante eu só posso colocar combustível, não posso colocar outra coisa, não posso colocar mais carga nem mais passageiro, tá bom? Olha aí, ó. Isso aqui tudo é combustível, né? Tanque cheio. Então tem um peso que eu posso, máximo que eu posso colocar no avião, encher aqui, ó. Chega num limite, e daí qualquer coisa que eu vá colocar mais no avião tem que ser na asa, tem que ser de combustível aqui. Não posso colocar mais peso na fuselagem, tá bom? Isso é o peso máximo zero combustível, e com isso a gente encerra todo o conteúdo aí de conhecimentos básicos de aeronaves, tá bom?